Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Tuane e na nossa aula de hoje sobre operações unitárias nós falaremos sobre a operação de filtração. Então, como definição, a operação de filtração ela tem como objetivo separar partículas que são sólidas de um fluido. Esse fluido pode ser um líquido ou pode ser um gás, E essa separação ocorre através de um meio filtrante. É necessário que haja uma razão de diferença de pressão para que ocorra essa filtração. Essa diferença de pressão ela pode acontecer de várias formas, por gravidade, aplicação de uma pressão superior atmosférica ou ainda sobre o vácuo. Para que a gente entenda e inicie o assunto de filtração, é importante nós definirmos alguns termos, tá? Então, a torta, o que a gente chama de torta? Todo o material sólido que vai ficar retido nesse material filtrante, tá? Então, o que tiver de material separado, que seja sólido, a gente chama de torta. O fluido que vai passar por esse filtro e vai ficar clarificado ou que agora se apresenta sem a parte sólida, nós vamos chamar de filtrado. O meio filtrante, é a parte ali, então, que pode ser um tecido, pode ser um cartucho, pode ser um leito, que apresenta diferentes poros. Esse meio filtrante, ele é composto por um elemento filtrante. E aí, esse elemento filtrante qual é o material que o nosso meio filtrante é construído? Ele pode ser de algodão, ele pode ser de celulose, pode ser de nylon, poliéster, pedregulhos, e aí vai variar dos diferentes equipamentos, que nós temos e vamos conhecer na aula de hoje, tá? O filtro é o dispositivo, então é o conjunto que contém o meio filtrante, composto por elemento filtrante, e é onde vai passar o nosso fluido a ser filtrado. Falando de filtração, quando a gente lembra das formas de transferência que pode ocorrer nas operações unitárias, nesse caso, esse movimento que os sólidos fazem no interior dos fluidos, nós observamos então uma transferência de quantidade de movimento, ok? É importante lembrar que ao passar um café, por exemplo, quando no início, o fluido, que é a água aquecida, ela passa rapidamente pela torta, que seria o pó de café, e também pelo filtro. À medida que os poros do filtro vão sendo preenchidos, vai ocorrendo uma resistência para o fluxo da água. Então, no final da passagem do café, a gente tem uma menor velocidade, um menor fluxo dessa água passando pelo filtro. Isso ocorre porque essa resistência ela aumenta tanto pelo entupimento dos poros desse meio filtrante, quanto também, em alguns casos, pelo aumento da espessura da torta formada. Então, conforme vai aumentando a quantidade de sólidos que vão parando, que vão sendo retidos nesse filtro, essa espessura vai promovendo uma resistência ao fluxo, prejudicando a passagem do fluido por meio do filtro. Essa força, isso por quê? Isso porque a força motriz que promove a filtração, ela pode ocorrer pela ação da gravidade, que é quando acontece a filtração do café, Ela pode ocorrer quando a gente aplica uma pressão atmosférica e essa pressão eu estou aplicando no lado da torta, tá? Favorecendo a passagem do fluido pelo filtro, ou ainda quando nós aplicamos o vácuo, que é a ausência de pressão, no lado do filtrado. Então, no recipiente onde estará entrando o filtrado, a gente aplica vácuo de modo a succionar, a sugar todo o fluido que vai passar por esse filtro, tá? A filtração ela pode ocorrer de modo contínuo ou por batelada. E aí isso vai depender do modo de operação que nós vamos ter. Onde nós podemos aplicar, na área de alimentos, a filtração? Ela pode ser aplicada, e é muito comum aplicada na clarificação de bebidas, tá? Então, quando eu tenho bebidas que contêm um material sólido e dessa forma elas acabam sendo
turvas, né? Sejam alguns sucos, vinhos, a cerveja, óleo de soja, né? Óleos vegetais. Então, a gente pode aplicar a filtração para clarificar, para concentrar ou fracionar alguns componentes na separação de proteínas, por exemplo. Então, nem sempre o meu interesse é apenas no filtrado. Eu posso ter interesse também na torta, né? A dessalinização da água do mar, então, para remover sais da água, a gente pode utilizar a filtração. O abrandamento é para remover a dureza da água, quando eu utilizo filtros para remover o cálcio e o magnésio presente nessa água, né? Então, também é uma operação de filtração, além de tratamento de efluentes, esterilização dos ares, né, dos ambientes. Tudo isso se aplicam, né, comumente na indústria de alimentos e através da operação de filtração. Junto com a operação de filtração, nós podemos utilizar alguns auxiliares, né, alguns compostos que vão facilitar essa operação de filtração, tá? São componentes como silicato vulcânico, terra de atomácia, carvão ativado, que são chamados de agentes de clarificação, tá? Considerados, de acordo com a portaria 540 da Anvisa, como coadjuvantes de tecnologia. O que acontece? Eles vão entrar em contato com um alimento em muitos casos, tá? Entretanto, após a filtração, ele é removido desse alimento. Então, ele atuou como um coadjuvante no processo, mas depois ele não vai se encontrar no alimento final. Por que é possível utilizar? Qual é a função desses agentes de clarificação? Eles auxiliam evitando a obstrução do filtro, tá? Então, ele aumenta a porosidade da torta. O caso lá que a gente já comentou, né? Sobre a obstrução desses poros com o aumento da espessura da torta, com a utilização desses agentes de clarificação, a obstrução ela é reduzida, tá? Então, eu posso utilizar esses agentes de clarificação tanto diretamente na torta ou na membrana, né? Ou ainda eu posso misturar junto ao fluido que vai ser filtrado. Por exemplo, na filtração da cerveja, eu posso misturar a terra de atomácia juntamente do líquido e posterior a isso ela será filtrada e essa terra de atomácia vai ficar junto na torta, auxiliando, aumentando a porosidade dela, fazendo com que essa resistência ao fluxo seja reduzida, aumentando a eficiência da filtração. São inúmeros os meios, as formas de filtração que a gente pode encontrar nas diferentes indústrias de alimentos ou outras indústrias químicas também. Nós temos leito poroso, temos conjuntas de placas, conjuntos de folhas duplas, cilindros rotativos, discos rotativos, bolsas e cartuchos e algumas membranas. Então, nós vamos falar agora os principais meios de filtração aplicados nas indústrias de alimentos. E antes disso, é importante lembrar que existem alguns fatores que auxiliam, né, o tecnólogo em alimentos, auxiliam os profissionais da indústria de alimentos a selecionar qual é o filtro ideal, tá? Seja o tamanho dos poros presentes, qual é a resistência que esse meio poroso precisa oferecer para o meu fluido, qual é a quantidade de suspensão a ser filtrada? Além da quantidade em litros, qual é a concentração dos sólidos presentes nessa suspensão? Posso trabalhar em batelada? É necessário que seja contínuo? Qual é a facilidade de descarregar essa torta formada? É possível fazer lavagem? De que forma pode acontecer essa remoção da torta? Então, são fatores que a gente precisa avaliar na hora de escolher qual é o meio de filtração ideal. O primeiro exemplo que nós vamos comentar aqui é o filtro de leito poroso granular. É a metodologia mais simples, tá, de ser executada e ela é indicada principalmente quando nós temos um volume de fluido muito grande a ser filtrado, mas que apresente uma pequena quantidade de sólidos presente, tá? Em que casos que é feito, principalmente utilizado? Para clarificação de águas, para tratamento de efluente.
tá? Então, nós temos um equipamento, né, que utiliza como meio filtrante pedregulhos, areia ou ainda carvão, tá? Então, basicamente, nós temos a entrada do fluido a ser filtrado aqui nessa região superior. Esse defletor auxilia na dispersão do fluido perante o meio filtrante. E aí esse fluido vai descer por ação da gravidade, ou também pode ser aplicado pressão por meio desses pedregulhos. E o fluido clarificado, né, o nosso filtrado, vai sair na parte inferior aqui do equipamento. E junto aqui a esses pedregulhos, nós temos retido a nossa torta, o nosso material sólido. Outro meio, né, de filtração, nós temos o filtro tipo prensa, tá? Existem vários modelos, verticais, horizontais. Meios filtrantes podem variar de tecidos, né, de algodão, nylon, poliéster, tá? E eles normalmente atuam em batelada, tá? É o mais comum a gente encontrar no meio de batelada. Então, acaba que pode onerar um pouco, aumentando a mão de obra para limpeza desses filtros. Aonde que a gente pode ver a aplicação do filtro tipo prensa? Onde é muito comum, tá? Na clarificação dos óleos vegetais. Um óleo de soja, por exemplo. O óleo, enquanto bruto, ele tem a presença de alguns ácidos graxos livres que precisam ser neutralizados com bases. Nesse momento de neutralização, ocorre a formação de um sabão, tá? E esse sabão ele é centrifugado, passa por uma lavagem e após isso ocorre a filtração, né, utilizando a terra de atomácea como um agente de clarificação, e essa filtração comumente ocorre no filtro tipo prensa. A cerveja também, as filtrações, né, podem acontecer até 2 principalmente, também ocorrem através do filtro tipo prensa, tá? A cerveja, tanto após a maceração do malte quanto após a maturação, a gente tem a presença de algumas leveduras, de algumas proteínas provenientes, né, de coagulação, e é importante que a gente remova por meio da filtração para que a gente tenha uma bebida transparente, límpida, né, clarificada. Como que funciona o filtro tipo prensa? Existem mais do que uma forma, tá? O mais comum é que o fluido a ser filtrado ele entre aqui pelo centro dos filtros, tá? E aí esse líquido ele permeia por meio de ranhuras nessa placa. Essa placa ela é composta do meio filtrante, seja algodão, seja nylon, por exemplo. E aí nessa placa vai ficar retido, né, a torta, o elemento sólido a ser removido, e o filtrado vai passar pelo final aqui dessa placa e ser removido. Aqui a gente consegue ver, ó, que o filtrado ele sai na parte inferior do filtro tipo prensa, tá? Quando o filtro está saturado, cheio de torta, a gente precisa parar o processo e remover, né? Realiza a prensa por isso do filtro tipo prensa, né? E são removidos então a torta sólida desse fluxo, né? Desse momento. Limpou, inicia um novo processo, por isso que é batelada. O filtro de folhas, né? O filtro de lâminas, ele é muito semelhante ao filtro de prensa, tá? A diferença é que aqui essas folhas filtrantes elas estão internas num tanque fechado, né? Então elas vão ser submersas à solução a ser filtrada, tá? O fluido ele vai permear por essa área aqui que é o nosso elemento filtrante, e essa parte aqui, ó, essas folhas elas são ocas. Então nesse interior vai estar o nosso fluido filtrado agora. Ele vai ser removido na parte inferior das lâminas e removido do sistema. Aplicações muito comuns, né? Na área de vinhos, tá? Na remoção, então, de alguns sólidos presentes no vinho antes do engarrafamento, ou ainda na remoção da clorofila dos óleos vegetais. Também é possível utilizar esse filtro de folhas ou lâminas.
A filtração contínua e rotativa, nós temos um tambor, tá? Um tambor que é composto pelo nosso elemento filtrante. Esse tambor, ele fica parcialmente suspenso, aqui submerso, uma parte de 30% do tamanho desse tambor, ele vai ficar submerso aqui, num recipiente onde há a presença do nosso fluido a ser filtrado. Esse tambor aqui trabalha com vácuo, tá? Então, o que ele faz? Ele succiona essa suspensão a penetrar pelo elemento filtrante. Então, a torta, o nosso sólido vai ficar retido na parte externa e o nosso alimento, o nosso fluido filtrado vai sair aqui dentro do nosso eixo de rotação. Então, ele está girando, aqui ele entrou em contato com o nosso fluido, aqui vai acumulando torta, porque o filtrado vai vindo aqui para o interior do nosso rolo. E essa torta, ela é seca, tá? Ela pode haver uma lavagem aqui, ela é seca. E aí aqui a gente tem uns raspadores que removem a torta do nosso sistema, do nosso tambor, tá? Então, removeu a torta, aqui o tambor já está limpo novamente, pronto para ser suspenso aqui, para ser submerso novamente e iniciar o processo. Então, é importante porque esse processo aqui pode trabalhar de forma contínua, né? Aonde que a gente aplica? Clarificação de caldo de cana e na remoção parcial da água também de alguns produtos amiláceos, tá? Quando tem a produção do amido. Outro filtro bem importante e muito comum na indústria de alimentos são os filtros de cartucho ou filtros bag, tá? Eles são aplicados principalmente no tratamento da água utilizada nas indústrias de alimentos. Então, nós temos aqui um exemplo de filtros de cartucho, tá? Onde o elemento a ser filtrado aqui, né? O nosso fluido, ele fica do meio externo, vai passar pelo cartucho e aqui dentro eu vou ter o nosso elemento filtrado, tá? E também nós temos aqui os filtros tipo bag, tá? Que esse bag aqui, esse pacote, ele é acoplado aqui dentro do equipamento. O meio a ser filtrado passa aqui dentro, os sólidos ficam retidos dentro do bag e o filtrado passa pelos poros desse bag, tá? Qual que é a diferença? Os cartuchos normalmente são utilizados para conteúdos com baixo teor de sólidos, tá? E o bag já é para quando eu tenho soluções que tenham um maior teor de sólidos presentes. Mas é bem comum de se utilizar, de se verificar esses filtros no tratamento de águas das indústrias de alimentos. Outro filtro, né, e aqui a gente está falando do fluido gás, tá? São os filtros de manga, que esses filtros eles são utilizados para o tratamento do ar das indústrias, principalmente para atender a legislação do CONAMA, né, sobre o meio ambiente, onde existe um limite de emissão de material particulado para o meio externo. Então, esses filtros, né, eles acabam removendo o material particulado, né, que presente nesse gás, liberando ar mais puro, né, um ar livre, ar limpo, liberando para o meio ambiente. E uma outra forma de filtração é conhecida como filtração por membranas, tá? Então, basicamente, a gente poderia dividir o nosso estudo entre a filtração convencional, que nós vimos até agora, e a filtração por membrana. Por que a filtração por membrana é uma classe diferenciada? Ela tem o tamanho dos poros extremamente reduzido, o que acaba promovendo uma filtração mais restritiva. Eu consigo remover partículas ainda menores, tá? E essa filtração por membrana, ela é dividida em 4 classificações. A microfiltração, ela retém partículas de tamanho de 10 a 0,1 micrômetros, tá? Esse é o tamanho dos poros de uma microfiltração. Então, aqui nós conseguimos reter glóbulos de gordura do leite e algumas bactérias também, tá? Então, é bem importante na área de conservação de alimentos. A ultrafiltração
ela tem poros, né? Ela retém partículas de 0,1 a 0,01 micrômetros, tá? Então, essa ultrafiltração, ela consegue reter algumas proteínas, algumas enzimas e até mesmo vírus presentes nesses alimentos. Então, novamente, auxilia tanto no processamento de alguns alimentos quanto para sua conservação. A nanofiltração tem poros ainda menores, né, e remove inclusive algumas moléculas de açúcares. E a osmose reversa, tá? Partículas extremamente pequenas, utilizado principalmente para remoção de sais, tá? Por que osmose reversa? Porque naturalmente a osmose vai passar a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. E aqui o nosso objetivo é deixar um meio extremamente concentrado, porque a gente quer remover os sais presentes e liberar uma água nada concentrada, né? A água mais pura possível. Então, a osmose reversa é utilizada com frequência, né, para o tratamento de água, tanto a nível de laboratório quanto para a dessalinização da água. Como é diferente, né, da filtração convencional, a gente também pode mudar os termos utilizados para filtração por membranas, tá? Então, a torta, nesse caso, a gente pode chamar de retentado ou retido, e ainda alguma literatura chama de rejeitado, mas eu não gosto do termo rejeitado porque às vezes eu tenho interesse na parte que fica retida. Se eu quero separar lá, por exemplo, uma proteína, o meu interesse é a proteína que ficou retida, então ela não é rejeitada, né? E quem passa pela membrana é o permeado, que lá a gente chama, na filtração convencional a gente chama de filtrado, aqui nós temos o permeado. Nós podemos separar as moléculas, né? Classificar as moléculas, tanto pelo tamanho, pelos poros lá, mas principalmente pelo peso molecular. Tá? Então, normalmente a unidade de medida é quilodaltons, então o tamanho molecular dessa molécula pode ser utilizada para classificar também se é ultrafiltração, microfiltração ou osmose reversa, certo? Em alimentos, tá? Uma aplicação bem importante da filtração por membrana, especialmente a microfiltração, é na área de leite, tá? No Brasil, nós não temos uma legislação ainda que nos permita vender, né, trabalhar com o leite apenas microfiltrado, porque nós temos uma legislação que a gente precisa ter um leite pasteurizado, no mínimo pasteurizado. Entretanto, lá na França é permitido, né? Na França, esse leite Marguerite é um leite microfiltrado, tá? Em que ele foi microfiltrado, homogeneizado e armazenado numa embalagem asséptica, lembrando que é uma embalagem não contaminada, né? E foi observado que esse leite cru, mas microfiltrado, tem uma vida útil de até 15 dias quando resfriado, tá? Lembrando que o nosso leite pasteurizado, ele tem uma durabilidade de 3 a 6 dias. Ainda, em outros países, ocorreu o estudo, né, desse leite microfiltrado e ainda pasteurizado. E observou-se, então, uma vida de prateleira de até 5 semanas, tá? Resfriado também. Então, observem que mesmo não sendo permitido, né, um leite que não seja pasteurizado, a microfiltração ela pode ser bem importante, bem interessante, por ampliar a vida útil desses alimentos, além de facilitar, né, a produção, colocar um leite de maior qualidade também daqui a pouco na produção de queijos, né? Falando em produção de queijos, no Brasil nós já temos alguns produtos, tá? Por exemplo, esse queijo frescal aqui ultrafiltrado, que a gente tem algumas diferenças na qualidade, principalmente sensorial desses produtos, tá? Antes, outros estudos avaliavam ultrafiltrar o leite antes do processo de coagulação. E observou-se, né, que ocorria a percepção de um sabor amargo, devido a um elevado teor de cálcio presente nesse leite, nessa massa coagulada, tá? Atualmente, avalia-se, né, e se realiza
primeiro a coagulação enzimática desse leite e uma posterior ultrafiltração desse leite coagulado. Assim, nós temos uma passagem do cálcio para o soro, tá? E o retentado, que é a massa ali do queijo, com uma menor concentração desse teor de cálcio, o que permite então a redução desse sabor amargo. Além disso, o que se observou nos queijos ultrafiltrados, né? Uma retenção maior de soro. Com essa retenção maior de soro, a gente observou um menor percentual de gordura, produzindo então produtos de menor caloria, nesse caso aqui, ó, esse queijo light, né? Além disso, alterações na textura, mais úmidos, com uma textura mais suave, mais gelatinosa. Então, também é importante oferecer, né, novas texturas, novas experiências aos consumidores. Então, gente, no geral, né, a filtração ela tem impactos positivos sobre os alimentos, né, tanto para produzir produtos mais sofisticados, com um melhor efeito visual, né, pensando nas bebidas clarificadas, na manutenção de algumas características, né, sensoriais. Quando eu removo algumas enzimas, eu impeço, por exemplo, o escurecimento enzimático de algum suco. No caso da ultrafiltração, né, a gente permite um queijo mais leve, com um menor teor de gordura, né, um queijo mais úmido. A gente consegue separar e, em alguns casos, concentrar produtos de maior valor agregado, como proteínas e gorduras, né, além de promover a maior conservação, pensando lá num leite microfiltrado, certo, pessoal? Então, no geral, né, só para a gente fechar, a filtração, né, ela é bem importante para a indústria de alimentos, né, e ela pode ser aplicada principalmente, né, na área de bebidas, tratamento de efluentes, óleos vegetais, produção de leite, queijos, né. Basicamente, a gente separa sólidos de fluidos, né, sejam eles os líquidos ou os gases. E ela é realizada, então, por meio, né, de elementos filtrantes, por meio de filtros, com aplicação ou não de pressão. E é isso que vai interferir na velocidade, né, na eficiência dessa filtração. Por hoje é isso. Agradeço a atenção. Até a próxima.